galera, voltamos e estamos aqui agora olhando para o nosso parágrafo 6º do artigo 14, dando continuidade aí ao papo sobre direitos políticos. E nesse nosso parágrafo 6º, juntamente com o parágrafo 7º, nós levantaremos uma das informações, ou algumas das informações mais importantes sobre esse tema que a gente vem desenvolvendo, os chamados direitos políticos. Bom, vamos lá, vamos fazer a leitura aqui do nosso parágrafo 6º, para que você se ambientalize. Aqui nós encontramos o seguinte, ó, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado, do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos seus respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. É algo muito recorrente em ano de eleição que você verifica acontecer sempre. Essa desincompatibilização dos chefes do executivo tem a pretensão de concorrerem a outros cargos. Bom, eu já quero que você coloque isso aí no teu caderno, né? O nosso parágrafo 6º do artigo 14, ele traz pra gente a chamada desincompatibilização. E nada mais é do que essa necessidade da renúncia 6 meses antes das eleições, para que ele esteja apto a concorrer a outros cargos. Tá? Agora, o cuidado que você tem que ter aqui. Essa desincompatibilização ela só é exigível mesmo quando da pretensão de concorrerem a outros cargos. Então, já é um primeiro dado. Se aquele indivíduo tem a pretensão da reeleição, ele não tem a necessidade de renunciar 6 meses antes. Apenas quando da pretensão de concorrerem a outros cargos. E um outro detalhe de suma importância. Essa desincompatibilização ela só será exigível aos chefes do Poder Executivo. E você leu isso aqui no nosso dispositivo, quando percebendo que para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos. Presidente, governadores, prefeitos. Apenas esses precisam renunciar 6 meses antes para concorrerem a outros cargos. Ponto importante pra caramba, tá? E por que é importante pra caramba? Parece não ser ou não ter tanta necessidade de se prestar atenção, mas tem, porque quando você leva em consideração ser um indivíduo, o vice-presidente, ou vice-governador, ou vice-prefeito, ele não tem a necessidade de renunciar 6 meses antes para concorrer a outros cargos, tá? Então, se você é vice, se a questão trabalhou, trouxe alguém vice, ele não precisa renunciar. Ele pode sim concorrer a outros cargos, mantendo-se no atual cargo, que é o de vice-presidente, de vice-governador, de vice-prefeito. Engraçado ou interessante, não engraçado, mas interessante. Esse parágrafo 3º ele não diz isso expressamente, mas ele traz essa informação implicitamente, a partir do momento em que ele estabeleceu aqui apenas os chefes. Ele só falou de presidente, de governador e de prefeito, mas ele não citou o vice. Então toma cuidado com uma coisa que eu vou te contar agora. O artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Complementar 64 de 1990, e a gente costuma chamar essa lei de Lei das Inelegibilidades. Essa lei ela traz essa informação, e os vices não precisam renunciar. Só que tem um detalhe, ainda que esse vice não tenha necessidade de renunciar 6 meses antes, nos 6 meses anteriores às eleições, esses vices não podem substituir, não podem suceder seus titulares. Tá? Para mim, uma anomalia, porque perceba, se a maior missão de um vice é substituir o titular, quando necessário for, eventuais impedimentos, ou até mesmo quando a vacância do cargo de chefe ele suceder, nos 6 meses anteriores, se ele não poderá fazer isso, seria muito plausível que ele deixasse o cargo, ele renunciasse o cargo. Tá? Mas nós não temos essa recomendação. A recomendação que nós encontramos na legislação, e a observação vou lançar aqui, ó, Lei Complementar 64 de 90, precisamente artigo 1º,
parágrafo 2º diz que os vices, eles não precisam renunciar, tá? Por mais que essa informação esteja nessa lei e não na Constituição, é importante você ficar esperto, porque na leitura do parágrafo 6º você encontra essa recomendação. Essa recomendação está lá, tá? Eu quero aproveitar essa deixa justamente para te mostrar um episódio que aconteceu no Rio de Janeiro. Ontem mesmo eu estava aqui na LAC, né, numa aula presencial, e eu até brinquei em sala de aula falando assim: você quer exemplo bom de direito constitucional? De confusão, exemplo de loucura, exemplo de maluquice, exemplo de coisa que a gente fica assim, caramba, como é que pode? Você vai para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, meu irmão, tá cheio de problema que ajuda pra caramba nos exemplos do direito constitucional. Eu vou te mostrar um episódio que aconteceu há um tempo atrás, lá no meu estado. E certamente você já ouviu falar destes personagens que eu vou lançar aqui. Eu preciso justamente desse exemplo para poder avançar, partir para o nosso próximo parágrafo. Em 1998, lá no meu estado, lá no Rio de Janeiro, o eleitorado do estado elegeu um indivíduo chamado Garotinho como governador, Antony Garotinho. Ele é conhecido, né? Você escuta aí na televisão, já escutou um monte de coisa sobre ele. Beleza. 4 anos de mandato governador. Quando chegando em 2002, o Antony Garotinho poderia ter tentado a reeleição, seu segundo mandato como governador, mas ele não tentou. Em 2002, a pretensão do Garotinho era se tornar presidente da República. Não sei se você lembra disso. Mas perceba, se ele era governador de estado e estava tentando o cargo de presidente, ou desejava o cargo de presidente, como chefe do executivo, ele precisou renunciar ao cargo de governador 6 meses antes das eleições. E assim fez. Quando renuncia, aquela que era a vice-governadora, o nome dela é Benedita, ela se torna a nova governadora. E aí ela tem esse período aqui, final do ano, né, de abril até o final do ano, como governadora do estado do Rio de Janeiro. Eu quero que você também entenda que a partir do momento em que o vice se torna titular do cargo, onde ele passa a ser o titular, a gente já passa a contar primeiro mandato. Então esses meses poucos de gestão da Benedita aqui, ela que era a vice e passou a ser o titular, nós já contamos como primeiro mandato. E aí a pretensão da Benedita nessas eleições de outubro era a reeleição. Ela tentou a reeleição, mas ela não venceu, ela não conseguiu. Quem venceu a eleição de 2002 para se tornar governadora do estado do Rio de Janeiro, de 2002 a 2006, foi uma senhora chamada Rosinha. Rosinha Garotinho. E se você não lembra dessa história, se você não conhece esses personagens, eu vou te contar uma coisa. A Rosinha é esposa do Garotinho. Já era esposa do Garotinho e continua sendo. Marido e mulher. Marido e mulher. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Naquele exemplo ali da Rosinha, só o mandato da Rosinha, aquele mandato, nós precisamos, nós tivemos que entender como primeiro mandato ou como segundo mandato? O que você me responde? Primeiro mandato ou segundo mandato da Rosinha? Diz pra mim. Bom, em sala, normalmente, a resposta que eu obtenho é primeiro mandato. Está errado, gente. Está errado. A Rosinha aqui, ela conquistou o segundo mandato. Por que, Arthur? Não entendi. Porque, na realidade, quando ela aparece como governadora, ela está dando continuidade àquilo que fora iniciado pelo marido. Então, olha aqui, ó, o marido fez o primeiro mandato e ela fez o segundo mandato. E aí entra um detalhe importante que eu preciso estabelecer aqui com vocês. O mandato do chefe do executivo, não é só do titular daquele cargo. Passa a ser dele e de todo o núcleo familiar até o segundo grau. Tudo bem? Porque senão seria muito fácil ludibriar isso, gente. Perceba, aí vem você, governador do estado do Mato Grosso, quando você estiver acabando o seu mandato, você renuncia. Porque a sua esposa aparece como candidata e faz o primeiro mandato. Aí quando a tua esposa estiver acabando, ela renuncia, porque aí vem teu irmão para um primeiro mandato. Aí quando teu irmão estiver acabando, ele renuncia, porque vem sua mãe para um primeiro mandato. Tua mãe terminando, renuncia, vem teu pai para um primeiro mandato. Gente,
E aí vai ser tua família comandando a gestão desse Estado para sempre. Quase que uma dinastia familiar. Isso não pode acontecer. Então, perceba, o mandato não é só do titular do cargo, chefe do executivo. O mandato, sim, é dele, mas do seu núcleo familiar. O que eu quero que você consiga evidenciar aqui nesse quadro é que a família Garotinho fez o primeiro mandato de 98 a 2002 e a mesma família Garotinho fez o segundo mandato de 2002 a 2006. A família Garotinho exerceu 2 mandatos subsequentes. Então, lá em 2006, a família Garotinho se mostrou inelegível para o cargo de governador do estado do Rio de Janeiro. Porque ela exerceu 2 mandatos. Alteramos apenas os personagens. De 98 a 2002, vimos o Antony Garotinho. De 2002 a 2006, vimos a Rosinha Garotinho. Mas foi a família Garotinho que geriu. Arthur, mas isso está na Constituição? Tá sim. E é justamente o nosso próximo parágrafo. Por isso, inclusive, eu desenvolvi essa história. Para que esse papo nosso aqui fosse bem claro, bem tranquilo. Olha o que temos aqui no nosso parágrafo 7º. No nosso parágrafo 7º, está na tela a informação. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo, se já titular, de mandato eletivo e candidato à reeleição. Olha, de antemão já te digo que esse nosso parágrafo 7º é um dos mais confusos do texto constitucional. Ele traz muita informação aqui, muita informação importante e a gente precisa estar ligado. A primeira coisa que eu quero que você perceba é o seguinte, ele citou aqui, ó, presidente, governador e prefeito. Então só quem está jorrando esse reflexo de inelegibilidade são os chefes do Poder Executivo. Apenas os chefes do Poder Executivo jorram o reflexo de inelegibilidade. Firmeza? Tudo bem? Então, o parágrafo 7º começa a desenvolver a nossa chamada inelegibilidade reflexa, traz como primeira informação apenas os chefes do Poder Executivo, jorrando o reflexo. Legal? E quando a gente fala de chefe de executivo, pessoal, ó, anote isso aqui. Estou falando do presidente da República, estou falando de governador de estado, do Distrito Federal, estou falando de prefeito municipal. Só que tem mais um detalhe. Eu acho até que vai ficar meio embolado aqui, mas vai dar para ler. Olha aqui, ó. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, cônjuge, parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau por adoção. Aí fala do presidente, do governador, do prefeito. Olha essa parte. Ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Então também preciso lembrar que chefes do executivo ou quem os substituam nos 6 meses anteriores ao pleito. Deixa eu te lembrar uma coisa. No ano de 2015, 1º de janeiro de 2015, a Dilma tomou posse e trazia como vice-presidente o Temer. Em 2016, a Dilma perde o cargo. O Temer deixa de ser vice-presidente e passa a ser o novo presidente da República. E fica sozinho no executivo. O cargo de vice-presidente ficou vago. Ué, Arthur, mas e o Temer? Agora, sozinho como presidente, de vez em quando ele viajava, né? E quando ele viajava
Quando ele viajava, ele contava com o auxílio da cadeia sucessória presidencial. Presidente da Câmara, presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Nessa ordem, nós já conversamos sobre isso quando o papo era nacionalidade. Só que tem um detalhe. No ano de 2018, nós tivemos eleições. A eleição aqui em outubro, né? E nos 6 meses anteriores a essa eleição, não sei se você lembra disso, quando o Temer viajava, nosso presidente, como nós não tínhamos vice-presidente, quem teria que substituir o Temer era o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, ou até mesmo o presidente do Supremo, né? Mas nesses 6 meses anteriores ao pleito, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, eu posso até te lembrar, era o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o Eunício Oliveira, o presidente do Senado. Eles viajavam com o Temer. Eles também se ausentavam da gestão. Eles não substituíam o Temer. Por que não substituíam o Temer? Porque ainda que ele fosse o presidente da Câmara e o presidente do Senado, não eram chefes do Poder Executivo, mas eles eram competentes para substituir o presidente da República. Então perceba, se eles substituíssem o presidente da República nesses 6 meses anteriores às eleições, eles não iriam se tornar o presidente da República. Não assumiriam o cargo, mas assumiriam as funções. E pelo simples fato de exercer as funções da presidência nesses 6 meses anteriores ao pleito, ainda que não se tornassem presidente, mas iam assumir as funções da presidência, eles já iriam jorrar reflexo de inelegibilidade para os seus familiares e mais, também iriam atrapalhar as suas próprias candidaturas. Porque quando eu tento outro cargo, eu não posso exercer a administração nos 6 meses anteriores ao pleito. Por isso, inclusive, que os chefes do Poder Executivo precisam renunciar 6 meses antes. É por isso que o vice-presidente, vice-governador, vice-prefeito, ele não tem que renunciar ao cargo, mas ele também não pode substituir 6 meses antes. Da mesma maneira, aqueles que estão na cadeia sucessória presidencial não podem substituir o presidente nesses 6 meses anteriores ao pleito. Se fizerem isso, eles vão acabar jorrando reflexo de inelegibilidade para os seus familiares. Para você ter ideia, naquela eleição de 2018, o Rodrigo Maia era candidato à reeleição, então ele já não podia substituir mesmo, porque senão ele atrapalharia a sua própria candidatura. E o pai do Rodrigo Maia, César Maia, também é um político muito antigo, ele tentava cargo. E por tentar cargo, se o Rodrigo, o filho, presidente da Câmara, substituísse o Temer, ele iria jorrar reflexo de inelegibilidade e atrapalhar a candidatura do pai. Então, só com esse bate-papo aqui, a gente já está percebendo a importância desses detalhes. Vamos lá? Quem jorra reflexo de inelegibilidade? Os chefes do Poder Executivo. Desculpa, gente. Ou quem os substituiu nos 6 meses anteriores ao pleito. Tudo bem? Mas um detalhe você já conseguiu evidenciar. Como regra geral, quem é do legislativo não jorra reflexo. Ao menos que esteja substituindo o chefe de executivo. Mas legislativo, em regra geral, não jorra reflexo. Arthur, essa parte aí não entendi. Vamos lá. Vamos imaginar que o Márcio que está aqui com a gente. Fala, Márcio, tudo bem? O Márcio é vereador de Cuiabá. Vereador de Cuiabá. Tá? E por ser vereador de Cuiabá, você está lá exercendo o seu primeiro mandato, você vai tentar a reeleição. Márcio, feliz na vereança, está fazendo um belo trabalho. Agora o teu irmão vai aparecer aqui na história querendo ser vereador em Cuiabá também. Você vai tentar a reeleição e o seu irmão deseja o primeiro mandato de vereador em Cuiabá. Pode? Pode. Qual é o cargo do Márcio, gente? O Márcio é vereador. Ele é do legislativo. O Márcio não jorra reflexo de inelegibilidade, não impede nada, ninguém. Márcio, você vem para o seu segundo mandato e o seu irmão conquista o primeiro mandato.
Márcio, o teu irmão tem um gabinete do lado do teu, problema algum. Gente, bora. Márcio pode tentar um terceiro mandato? Pode. No legislativo não há limite de reeleição. A gente já falou sobre isso lá no parágrafo 5º. E o irmão do Márcio vai tentar o seu segundo mandato. Só que agora a tua mãe vai aparecer na história, Márcio, querendo ser vereador em Cuiabá também. Olha aí, ó, 3 da mesma família é possível? Claro que sim, legislativo, gente. Não tem reflexo. O Márcio vem para o seu terceiro mandato, o irmão conquista o segundo mandato e a mãe do Márcio conquista o primeiro mandato. E aí eu já estou percebendo que todo mundo aqui pode tentar a reeleição e eu posso, inclusive, tentar trazer também para essa casa legislativa o pai do Márcio. No final das contas, Márcio, tua família toda está no legislativo. E não há problema, porque quem é do legislativo não jorra reflexo de inelegibilidade. Então esse é o primeiro detalhe, o primeiro ponto que eu quis matar com vocês. Já está tudo anotado? Anotou tudo? Beleza? Show de bola. Vamos lá, porque tem mais coisa para a gente retirar desse nosso parágrafo 7º. Nós estamos construindo o raciocínio de maneira efetiva. Voltando para a leitura, vamos lá, olha aqui, ó. São inelegíveis no território de jurisdição titular, fala do cônjuge, parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau por adoção, né? Então a gente tem um núcleo familiar que deve ser levado em consideração aqui. E quando a gente fala desse núcleo familiar que deve ser levado em consideração, você está percebendo ali, ó, até o segundo grau ou por adoção. Deixa eu sair da sua frente aqui para você ler também comigo, ó. Cônjuge, parentes consanguíneos, parentes por afinidade, até o segundo grau ou por adoção. Então vamos colocar aqui o desenho do núcleo familiar, também é importante. O núcleo familiar até o segundo grau. Núcleo familiar até o segundo grau. Como é que funciona isso aqui? Bom, vamos lá, Márcio, você é titular do cargo. Agora eu vou te colocar como prefeito de Cuiabá, chefe do executivo. A base da história, Márcio, ela está justamente olhando para você, titular do cargo, e a sua esposa, titular e cônjuge. Tudo bem? Se temos que ir até o segundo grau, vamos com calma. Vamos acender no primeiro momento. Trago os pais do Márcio, primeiro grau. Trago os avós do Márcio, segundo grau. Vamos descender agora. Trago os filhos do Márcio, primeiro grau. Trago os netos do Márcio, segundo grau. Aí o Márcio fala assim, mas eu não tenho neto. Calma, vai ter, cara. Tua família vai ser grande. Fica tranquilo. Então tem que trabalhar mesmo. Bem, para não perder cargo e continuar aí sustentando a família vai ser grande. Tá fácil, né? Ascendemos, descendemos. Agora, o chato para muita gente é quando a gente precisa partir para as vias colaterais. Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento. Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito.
Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.